Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja maravilhoso. Vivo hoje, o dia que se chama hoje, plenamente, abundantemente, se jogando no Senhor completamente. Você quer que o Senhor confirme a sua vida, seus passos, seus projetos, seu chamado? Coloque Ele em primeiro lugar. Se envolva, coloca como prioridade Deus e a vontade dEle, os projetos dEle. Simples assim. Lembra, esses dias eu falei de Davi, que 7 vezes por dia ele parava para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Que quando ele foi ungido pela 3ª vez, agora, né, uma por Deus, 2 pelos homens, a primeira coisa que ele fez foi desapossar os jebuseus do coração do reino. Ele sabia que aquela era, que era o que ele tinha que fazer, que era a vontade de Deus. E foi tão forte. Ele não só desapossou o inimigo de lá, como ele fortaleceu a parte interna da cidade. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor estava com ele. Porque ele não estava focado nele, ele estava focado em Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a guerra que o Senhor quer que eu guerreie? Onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer que eu faça? Onde deve estar o meu foco? Ele sabia que aquela era a guerra certa, que aquilo não podia ficar do jeito que estava. Enquanto ele estava focado no que era a vontade de Deus, Deus confirma, tocando em Irão, para que ele vai construir um palácio para ele. Não foi Davi que construiu um palácio para ele. Eu nem sei se o Davi pensou num palácio. Eu não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele pensou em construir um templo magnífico para o Senhor e investiu pesado. Ele colocou tudo, uma oferta gigantesca. No quê? No templo do Senhor, na obra do Senhor. E a Bíblia diz que ele passou a vida dele lutando as guerras do Senhor. Ou seja, ele estava nos projetos certos. Ele lutou a boa luta. Não foi o que Paulo disse no final da vida? Combati o bom combate. Porque qual é o bom combate? Qual é a boa luta? As do Senhor. As do Senhor. Porque lutas tem muitas. Mas eu preciso saber quais as guerras que eu devo lutar. Davi, quando Eliabe o ofende, ele se vira, deixando claro que Eliabe era só uma distração. Você não é meu inimigo, Eliabe. Você não é meu inimigo. Você é só um frustrado, porque você é um soldado do exército de Israel que não faz o seu papel. Então você está incomodado comigo. Mas você não é meu inimigo, não. Meu inimigo está lá, ó. Está lá, é aquele lá que vocês não enfrentam. Aquele é meu inimigo, porque ele é inimigo do Senhor e da nação do Senhor. Ele lutou a guerra certa e derrotou. Você vai ver ele lutando contra os inimigos da nação, desapossando os inimigos da nação. Foi isso que ele fez.
E quando ele assume o trono, após tantas guerras bem-sucedidas, derrotando os inimigos do Senhor, da nação, ele sabia que aquele inimigo que estava lá no coração do reino, no lugar mais alto, já tinha ficado tempo demais lá. Aliás, não era para estar lá mais há muito tempo, porque favor e graça para desapossá-lo, portal aberto, o povo já tinha vivido. A oportunidade já tinha sido dada, mas foi desperdiçada. Mas Davi não desperdiçou a oportunidade dele. E ele não só lutou a guerra certa e desapossou o inimigo de lá, como fortaleceu a parte mais importante, que era a parte interna da cidade, que é o que o Senhor está dizendo. O que é... Para aí na sua vida, o que está ocupando o coração do reino? Qual o inimigo de verdade, que está aí e que não pode mais ser ignorado? Porque quando se fala o coração do reino, é o lugar mais alto, é Jerusalém. Jerusalém é o lugar da paz, é o significado. Então, talvez tenha um inimigo aí, uma fortaleza, e Paulo falou das fortalezas, que são enganos, raciocínios mentirosos, que é você viver uma mentira, mas para você é verdade. Você precisa conhecer a verdade para desmontar essas estruturas de Satanás mentirosas, né? As estruturas de orgulho. Então, o inimigo estava lá no centro, no coração do reino. E ele sabia que aquele era o inimigo. A primeira coisa que ele tinha que fazer era tirar aquele inimigo de lá. E ele tirou. E o inimigo tentou intimidá-lo. Mas ele simplesmente foi, tendo a certeza que aquela era a vontade de Deus. E ele teve sucesso. E ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Tem gente que quer se tornar cada vez mais poderoso, né? A pessoa quer se tornar grande, quer fazer coisas grandes, mas ela não luta as guerras certas. Ela não fortalece a parte interna. Ela está sempre em busca de mais alguma coisa aqui fora, mas não fortalece a parte interna. Vencer é uma tarefa interna. As coisas acontecem duas vezes, uma dentro, outra fora. Enquanto algumas pessoas não entenderem que elas têm que desaprender muita coisa e reaprender no Senhor e continuar aprendendo no Senhor, continuar crescendo, porque foi o que aconteceu com Davi. Por ele estar focado na coisa certa, no projeto certo, lutar as guerras certas, Deus pôde ser com ele. Ele foi se tornando cada vez mais poderoso, não porque ele era o mais capaz, mas porque a Bíblia diz, porque o Senhor era com ele, e foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Quando Deus está com a gente, quando Deus está com uma pessoa, ela só cresce. Ela só cresce. Quando Deus pode ser com uma pessoa? Quando ela está no centro da vontade dele. E aí ele vai confirmando. E Davi foi vendo Deus confirmar. De que maneira? Dando a ele até o que ele não pediu. Ele não foi se importar, ele não se importou com o palácio, coisa. Não, ele estava preocupado, focado em lutar as guerras certas, em estar envolvido no projeto certo. Depois, ele vai em busca da arca. Porque ele não aceitou
reinar sem a presença de Deus. Não aceitou. Ele buscou a presença de Deus. Porque Davi foi esse homem aqui, ó. 7 vezes por dia te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Então, se você não ama a lei do Senhor, você não vai ter paz. E nada há que os faça tropeçar. O inimigo até coloca muitos obstáculos para você tropeçar. Mas a pessoa não tropeça. Porque Deus não deixa. Porque ela está lutando as guerras certas. Ela está engajada no que é certo. Paulo lutou a boa luta. Terminou a corrida que lhe foi proposta. Ele não correu qualquer corrida, ele correu a corrida certa. Entendeu? Ele não lutou como quem esmurra o ar, como ele mesmo disse. Ele não correu sem foco, sem um alvo. Ele disse, eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Não é o que todo mundo está fazendo ou o que todo mundo acha, é o que eu sei que Deus espera de mim. E ele guardou a coisa mais preciosa, que foi a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É você crer na verdade. É você buscar conhecer a Deus de tal maneira que você sabe o que Deus espera, qual é a vontade dele. Porque eu sempre falo que quem não conhece a Deus, cria um Deus parecido com ele. E aí esse Deus está sempre enganando a pessoa. E a pessoa cria uma expectativa em cima de um engano. Por isso que Jesus falou, ó, não se engane e não se deixe enganar. É muito fácil você se enganar e ser enganado. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Se você for pela alma, pelas suas emoções, pelos seus achismos, e não pela verdade, você vai ser enganado. E você pode perder sua vida. A Bíblia fala, compre a verdade. E não abra mão dela. Paga o preço que você tiver que pagar. Mas fica com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo engano, de toda mentira, de toda cegueira, de toda luta inútil. A verdade é luz, te dá consciência. Paga o preço. O preço de se andar na verdade, em crer na verdade. Viva a verdade, ame a verdade, fale a verdade. É sim, sim, não, não. É alinhado com Deus. É focado no que tem relevância para Deus, não para mim. Porque às vezes muita coisa tem importância para mim, mas não tem para Deus. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer a Deus, da disciplina, domínio próprio, autoliderança e discernimento, que está faltando em muita gente. Discernimento do Espírito. Ó, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia, e Traconites e Lisânias, e tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano. Olha quanta gente importante. Gente de peso na sociedade. Gente de nome, da realeza, poderosa. Aqui, o sumo sacerdote, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. O que não podia era só um.
Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Tá vendo? A palavra não foi para nenhum deles. Foi para João lá no deserto. E foi para lá que as pessoas foram. Porque estava todo mundo cansado dessa estética, desse verniz, dessa religiosidade vazia, dessas pompas todas. O povo queria a verdade e a palavra do Senhor não foi para ninguém. Foi para João no deserto. O cara que o Senhor falou que aos olhos dele seria bem-sucedido. Mas aos olhos daquele povo, quem era João? Vestido de pele, de uma roupa de pele de camelo, comia gafanhotos de mel. Lá no deserto, o próprio Senhor falou, o que vocês foram lá no deserto? Ver um homem vestido de luxo disso? Ou um caniço agitado pelo vento? Foi onde o Senhor encontrou um coração inteiro, o que Ele está procurando. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O profeta Isaías profetizou sobre ele. E agora está lá João, pregando arrependimento e mudança. João dizia às multidões que saíam, multidões, que saíam para serem batizadas por ele. Olha como que ele recebia o povo. Mas o povo estava faminto por algo de verdade. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês acham que vão escapar? Continuando a viver com essa religiosidadezinha de vocês? Vocês vão escapar? Deem frutos que mostrem arrependimento. Chega de caras e bocas de religiosidade vazia, emocionalismo, rituais vazios. Deem frutos que mostrem arrependimento. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de vida. Porque quando muda a mente, quando sua mente é renovada, quando você se arrepende de verdade, você não consegue mais viver da mesma maneira. O velho homem é morto, enterrado, e vem uma nova criatura que tem o Espírito de Cristo, que tem a natureza de Cristo, que tem a mente de Cristo, que anda nas pisadas do Senhor, que persegue o padrão que é Cristo. Cristo está no centro. Deem frutos que mostram arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, nós temos uma herança genética, o sangue de Abraão. Ao que ele disse, isso não serve de nada, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Se Deus quiser, Ele acaba com vocês e transforma essas pedras em filhos de Abraão. Vocês estão apegados a coisas muito pequenas. Porque o que Deus quer é um coração limpo, puro, quebrantado. E as pessoas perguntavam para João, o que a gente tem que fazer? E ele foi orientando, e João
não se curvou ao sistema, não absorveu a cultura, não fez concessões, não poupou ninguém, nem Herodes, mas confrontou Herodes por causa do seu relacionamento com Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Ele não poupou ninguém, ele não se acovardou, ele não se vendeu, ele não se intimidou, ele sabia que se ele confrontasse Herodes, ele podia ter problemas. Mas ele tinha um compromisso com a verdade. Ele não amava a vida dele. Não, a vida dele não era tão importante quanto Deus. Ele amava a Deus mais do que a vida dele. A vida dele não importava, Deus importava. Ele não estava preocupado se alguém ia gostar, não ia gostar. Se Herodes ia fazer alguma coisa contra ele, o que mais tarde fez, cortou a cabeça dele. Mas ele não se calou, ele não se intimidou. E ele continuou proclamando a verdade e dizendo: deem frutos que mostrem arrependimento. Porque tem muito barulho. Como disse o Senhor, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Falta verdade. E ele estava dizendo: deem frutos que mostrem arrependimento. Quer dizer, que as obras de vocês revelem as mudanças. Que as obras, a conduta, o estilo de vida, o caráter. Vamos! Que as pessoas possam ver na prática que vocês representam Deus, que vocês andam com Deus, que vocês temem a Deus. Você quer uma grande vida? Dê frutos que mostrem arrependimento. É muito forte essa palavra. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Como você conduz sua vida, sua família, seus negócios, como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas, como você lida com dinheiro. Você tem dado frutos que mostram arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de padrão, mudança de comportamento. O seu estilo de vida mudou? Sua mente mudou? Seu caráter mudou? Seu coração está inteiro? Você vive com base na verdade? Ou você faz uma concessão aqui e acolá? Você está inteiro em Deus ou há hipocrisia em você? Dualidade? Uma mente dividida? Não. Ei, você quer ser grande? Quer que o Senhor confirme os seus passos? Quer que Ele seja com você? Ele está à procura desses corações inteiros que não se vendem, mas estão totalmente, essas pessoas que estão totalmente à disposição dEle, que se colocam no centro da vontade dEle. E o que Ele quer, a vontade dEle é lei. Pessoas que não se importam com o que está fora, mas com a vontade de Deus. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que a homens, ainda que isso nos custe a vida. Como disse Paulo, se eu vivesse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Tem uma passagem que fala que muitos creram no Senhor, mas não assumiram o Senhor, porque preferiram mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Por favor, ouça a palavra do Senhor, se alinha com Ele, compre a verdade, se volta para Ele. Porque se você entregar tudo, você vai ter tudo de Deus. Se Deus tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus.
Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha desmontado todas essas estruturas de engano, de mentira, de falsidade, de hipocrisia, que ela esteja vendo e temendo o teu nome e já tenha se levantado com a decisão de comprar a verdade, de pagar o preço certo, de dar frutos que mostram mudanças. Porque não basta dizer que te ama, que o Senhor é lindo, maravilhoso. Nós precisamos dar frutos que mostram arrependimento, mudanças. Porque nós estamos aqui para ser a luz desse mundo, o sal dessa terra. Nós somos embaixadores do Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e tomo posse desse entendimento e temor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. É o Senhor quem dá poder para construir riquezas, gerar riquezas. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde os programas estiver chegando, que um temor reverencial tenha tomado conta dos corações. Porque o sábio disse que o essencial para a nossa vida é temer o Senhor. E quem teme o Senhor não teme a mais nada. E todas as pessoas que temem o Senhor podem ver o Senhor operar grandemente na vida delas. O Senhor está à procura de corações inteiros, sinceros. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje, Casa Firme, esse trabalho único. Vamos, aproveita, é um portal. Eu tenho certeza que você não conhece outro lugar que faz um trabalho desse toda semana. Igreja aberta, clamando, orando, pregando. Vamos, se joga no Senhor. Nós não temos nada melhor para fazer do que buscar Deus. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Enfim, estamos aqui para apoiar. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.